Tudo bem, caríssimos alunos do segundo ano? Espero que sim. Nós vamos começar as atividades do segundo bimestre. No início desse segundo bimestre, a gente vai dar continuidade ao estudo de análise combinatória e fazer, né, na primeira, segunda atividade, acho que o encerramento deste assunto, tá? Então, aqui vai algumas dicas para você resolver sua primeira atividade do segundo bimestre. Aquele aluno mais interessado, aquele aluno mais dedicado, provavelmente procura um livro, né? Procura um site onde tenha o conteúdo. Aí, quando ele se deparar com aquele conteúdo, o que ele vai ver? Ele vai ver que existe, nesses problemas que nós estamos falando, ele vai ver que existem umas formulazinhas. Aí ele vai pensar assim, poxa, o professor não deu essa fórmula, né? O professor Henrique não deu essa fórmula. Não é assim, tá? A fórmula, ela vai ser dada. A minha intenção inicial é te mostrar que como este problema é um problema de contagem, qualquer pessoa pode fazer, sem precisar usar fórmula nenhuma, apenas usando aquela ideia que eu mostrei lá no início da contagem. Então, vamos lá. Olha aqui. Presta atenção. Então, estamos estudando análise combinatória, tá? Análise combinatória. Já fizemos problemas do tipo, aliás, já fizemos este problema, que diz assim, ó, em uma corrida temos 10 competidores. De quantos modos diferentes poderemos ter a premiação do primeiro, segundo e terceiro lugares? Então, eu já te mostrei, não é, que esse tipo de problema você pode fazer usando o seguinte raciocínio. Total de possibilidades. Então, eu vou ter o primeiro colocado, eu vou ter o segundo colocado, eu vou ter o terceiro colocado. Ora, são 10 competidores. Quando eu pensar na possibilidade do primeiro colocado, eu tenho 10 opções, porque são 10 competidores. Um vai chegar em primeiro. Quando eu pensar na possibilidade do segundo colocado, eu vou ter 9 competidores, porque um já ganhou. E quando eu pensar na possibilidade do terceiro colocado, eu vou ter 8 competidores, porque já houve um no primeiro e um no segundo, sobraram 8 competidores. E aí, qualquer um que ficar em primeiro pode combinar com qualquer um que ficar em segundo, que pode combinar com qualquer um que ficar em terceiro. Se eu desenhar todas as possibilidades, eu vou ver que dá no mesmo que eu multiplicar essas quantidades. Então, aqui, 7 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Então, com esses 10 competidores, eu tenho 720 possibilidades de preencher o pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, este raciocínio é o princípio fundamental da contagem. Olha aqui outro exemplo que eu posso usar o mesmo raciocínio. Uma sala de aula tem uma fileira com 5 carteiras, onde 5 alunos sentam todos os dias. De quantos modos diferentes esses 5 alunos podem trocar de lugar ao sentarem nessa fila? Então, eu posso usar o mesmíssimo raciocínio. Total de possibilidades. Então, eu vou ter o primeiro aluno, eu vou ter o segundo aluno, o terceiro aluno, o quarto aluno e o quinto aluno. E aí eu posso pensar, não é? Ora, quando o primeiro pensar em sentar na carteira, ele terá 5 carteiras à sua disposição para sentar. Quando o segundo for sentar, ele terá à sua disposição cadeiras para sentar. Quando o terceiro for sentar, ele vai ter à disposição 3. Quando o quarto aluno for sentar, só vai haver 2 possibilidades,
E quando o quinto aluno for sentar, só vai haver uma cadeira vazia. Mesma história. Qualquer posição, não é? Que um determinado aluno sentar, eu posso combinar com todas as outras posições. Então, dá no mesmo que eu multiplicar tudo isso aí. Aí, olha só, 5 vezes 4, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Né? Vezes 1, continua 120. Então, eu teria aí 120 possibilidades de preencher esses 5 lugares. Então, esse raciocínio é o princípio fundamental da contagem. Tá? Nesses dois problemas, reparem que a ordem ela é importantíssima. Se eu volto aqui na corrida e eu te pergunto assim, não, e eu te falo assim, olha, a corrida ficou assim, olha, João, Antônio e Maria. Beleza, você vai entender quem? Que o João é o primeiro, o Antônio é o segundo, Maria é o terceiro. Mas, se alguém fala, olha, a corrida ficou assim, Maria, Antônia e João, você vai entender que quem ganhou a corrida? A Maria. Quem ficou em segundo? O Antônio. Quem ficou em terceiro? O João. Então, se você mudar a ordem, faz toda a diferença. Mesma coisa aqui na fila da escola. Se eu mudar um aluno com o outro de lugar, eu já mudei minha fila. Então, a ordem faz toda a diferença. Aí, lá na primeira atividade, nós tínhamos esse problema aqui, ó. Uma pessoa tem 6 amigos, precisando de uma carona. Porém, no seu carro só tem 2 vagas. De quantos modos diferentes essa pessoa pode escolher as 2 pessoas entre as 6 para oferecer carona? Então, são 6 amigos, né? Só tenho 2 vagas para carona. Quem vai ser escolhido? A princípio, você pode usar o mesmo raciocínio. Bom, total vai ser o seguinte: eu tenho a primeira vaga, eu tenho a segunda vaga. Quando eu for preencher a primeira vaga, eu vou ter 6 amigos à disposição. Quando eu for preencher a segunda vaga, eu vou ter 5 amigos à disposição. 6 vezes 5, 30 possibilidades. Só que nesta situação, acontece um pequeno detalhe. Repare que se alguém pergunta quem é que você vai levar, aí você diz assim, Antônia e Maria. Pronto. É a dupla que você vai dar para carona, Antônia e Maria. Mas, se alguém perguntar quem que você vai levar, você fala assim, Maria e Antônia. Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. É a mesmíssima dupla. Então, repare que neste problema, quando você seleciona a ordem da sua seleção, diferente dos outros problemas, não faz diferença. Então, nesse total de 30 aí, você está contando a dupla Antônia e Maria e a dupla Maria e Antônia, que é a mesma coisa. Então, você está contando aí, nesses 30, você está contando cada dupla 2 vezes. Né? Você está repetindo. Então, você precisa eliminar essa repetição. Ah, então como é que eu faço? Eu venho aqui e vou dividir por 2. Porque é Maria e Antônia, né? Antônia e Maria. 2 possibilidades de eu falar a mesma dupla. E aí sim, ó, 15 possibilidades. Possibilidades. Diferentes. Tá? Olha só. Tudo bem. Vamos agora considerar a seguinte hipótese. Se nesse problema, né, da carona, então você tem 6 pessoas. 6 pessoas esperando uma carona. Vamos supor que você tivesse agora 3 vagas no carro. Ah, peraí.
não é? 3 vagas. Então, total. Então, começo usando o mesmo raciocínio. Para escolher a primeira pessoa, 6 possibilidades. Para escolher a segunda pessoa, 5 possibilidades. Para escolher a terceira pessoa, 4. Então seria 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Mas espera aí. A ordem não faz diferença. Então, se eu escolhi a pessoa a pessoa B e a pessoa C. Pronto, é meu trio que vou dar carona. Se eu disser que é C, A e B, é o mesmo trio. Não faz diferença nenhuma. Então, eu tenho aqui, trios contados repetidamente. Aí vem outro problema. Bom, quando era uma dupla, beleza, eu dividi por 2. E um trio? Eu vou dividir por 3? Claro. Claro que não. Preste atenção. Se você escolher A, B, C, para você saber quantos trios estão repetidos, você precisa fazer a seguinte pergunta: de quantos modos diferentes eu posso falar A, B, C? E aí, você cai naquele problema de permutação, não é? A, B, C, são 3 letras. Mas de quantos modos eu posso falar essas 3 letras? Vou falar a primeira letra, eu tenho 3 possibilidades. Vou falar a segunda letra, sobram 2 possibilidades. Vou falar a última letra, só sobrou uma. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então para um trio, eu posso falar, esse trio, eu posso falar em 6 modos diferentes, não é? ABC, CBA, não é isso? BAC, então 6 modos diferentes. Então aqui, eu tenho, para cada trio, estou contando esse trio repetidamente 6 vezes. Então agora eu tenho que vir aqui e dividir por 6. 120 dividido por 6. 20. Opa! Então aqui está a minha resposta correta. 3 vagas, 6 pessoas, eu posso então dar essa carona de 20 modos diferentes. E esse raciocínio você leva para qualquer problema onde você tem um grupo, você vai fazer uma seleção e a ordem não faz diferença. Vou te mostrar mais um exemplo. Vamos supor que você tem 10 pessoas. 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, você vai, entre essas 10 pessoas, você vai escolher, vou escolher 5 pessoas. Quantos modos eu posso fazer essa escolha? Quantos modos eu posso fazer essa escolha? Repare, a princípio você faz a mesma história. Total, tá? Total. Aí eu vou te dar uma dica, hein? Total. Vou escolher 5. Então, de quantos modos eu posso escolher a primeira pessoa? 10. Vezes. Quantos modos eu posso escolher a segunda pessoa? 9. Vezes. De quantos modos eu posso escolher a terceira pessoa? 8. E a quarta pessoa? 7. E a quinta pessoa? 6. Beleza. Mas aí eu já vi que a ordem não importa. Então, eu tenho que eliminar as repetições. Aí vem aquela pergunta. Quando eu tenho 5 pessoas, A, B, C, D, E, de quantos modos diferentes eu posso falar A, B, C, D e E? De quantos modos diferentes eu posso falar o nome dessas 5 pessoas? Poxa, então,
Para eu saber aqui, eu vou ter que fazer a permutação, né, dessas 5 pessoas, para eu saber de quantos modos diferentes eu posso falar. Então, vou escolher o primeiro nome. Quantos modos eu posso falar o primeiro nome? 5. Vou dizer o segundo nome. Quantos sobraram? 4. Vou dizer o terceiro nome. Quantos sobraram? 3. Vou dizer o quarto nome. Quantos sobraram? 2. Vou dizer o último nome, claro, sobrou 1. Tá? E aí, ao multiplicar, eu teria o total de possibilidades de falar, não é? Essas 5 pessoas, que são os grupos repetidos aqui dentro. Então, olha só. Te poupa desse trabalho. Você não precisa, tá? Você pode até fazer assim. Vou multiplicar aqui, dividir um pelo outro, vou ter meu resultado. Mas você pode usar também, para facilitar a tua conta, o seguinte artifício. Você não vai dividir? Então você vem aqui, ó. Vou dividir. Por quem? Pelo resultado de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, ó, antes de dividir, né? Antes de fazer a conta, você simplifica o que pode ser simplificado. Olha aqui. Por exemplo, você vem aqui, ó. Pega aqui uma. Olha, 10 e 5. Você pode dividir o 10 com o 5. Dá 2. Isso é uma opção, tá? Quem mais? Olha só. Você pode dividir o 8 com 4. Dá 2. Olha só. Você pode dividir ou o 9 com o 3 ou o 6 com o 3. Você escolhe. Tá, vamos pegar aqui o 9 com o 3. Dá 3. E eu posso dividir, olha, o 6 com o 2. Dá 3 também. Então, olha a conta que sobrou. Sobrou o 2, aqui, ó, em cima, vezes 3, vezes o outro 2, vezes esse 7, vezes esse 3 aqui. Tá? Então, ficou uma conta bem mais simples do que se você fosse multiplicar o 10, vezes o 9, vezes o 8, vezes o 7, vezes o 6, para depois, né, multiplicar o 5, vezes o 4, vezes o 3, e depois ainda fazer a divisão. Então, te poupa desse trabalho. O que você faz? Já simplifiquei, o 1 conta, tá? Aí embaixo não sobrou ninguém, eu simplifiquei todo mundo. Então, aqui, ó, 2 vezes 3, 6, não é? 6 vezes 2, 12, tá certo? Aí, 12 vezes 7 vai dar 84, né? 12 vezes 7 vai dar 84. E 84 vezes 3 vai dar 240 mais 12, 252. Então, pronto, olha só. Você teria aí 252 possibilidades de, entre essas 10 pessoas, escolher 5. Finalizando, quando é que eu vou precisar fazer essa divisão? Quando eu tiver um problema em que a ordem não faça diferença, como nesse caso aí, não é? Dizer o grupo das pessoas que eu vou dar carona para A, B, C, D e E, tá aqui meu grupo. Não importa a ordem que eu falar esse grupo, vai continuar sendo o mesmo grupo. Então, vou precisar fazer esse artifício toda vez que a ordem não importar. Os problemas, tá? Os problemas em que esta ordem não importa, chamam-se de combinação simples. Tá? Então, esses problemas, eles chamam-se combinação simples. Ok, caríssimos? Então, fica aí, tá? A dica para você fazer nossa
primeira atividade do segundo bimestre. Olhe com carinho, com atenção, vá lá e faça 5 probleminhas que nós temos semelhantes a esses últimos. 5 probleminhas semelhantes ao raciocínio da carona que eu acabei de te explicar, beleza? Grande abraço, até a próxima!